Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Nayara, sou professora de língua portuguesa e hoje nós iremos trabalhar reconhecimento da intenção de autores de diferentes textos. Vamos lá. O texto não se reduz à palavra, por isso é importante aprender a ler outras linguagens, não só a escrita. Antigamente, aprendia-se a ler somente textos literários, não havendo a preocupação de como os outros textos não literários seriam lidos. Atualmente, busca-se formar cidadãos, portanto, a leitura ganhou um novo significado. Ler é um exercício. Levantar hipóteses, analisar, comparar, relacionar, são passos que auxiliam nessa tarefa. Entretanto, existe uma habilidade que merece destaque, que seria a inferência. Segundo House, inferir é concluir pelo raciocínio a partir de fatos. Indício seria deduzir, tá? Então, a inferência é você observar, não só a escrita, como foi falado, não temos só textos verbais, mas não verbais, com presenças de imagens. Então, deduzir a partir disso ou a partir, inclusive, de outras informações além do texto. Então, vamos continuar. Entretanto, na prática, como isso pode ajudar na interpretação? Ao ler um texto, as informações podem estar explícitas ou implícitas. Inferir é conseguir chegar a conclusões a partir dessas informações. Então, no texto eu tenho lá, quando eu trabalho a interpretação, eu vou além do que está escrito. A minha compreensão é o que eu leio, é o que eu vejo, é o que está ali, as letrinhas. Quando eu vou interpretar, eu vou além, eu trago informações a mais. Então, o inferir é justamente você juntar todas as informações ali no texto. É o que costumamos falar também, o que está nas entrelinhas. É como se vocês entrassem na cabeça do autor para entender o que ele está dizendo ali. E a inferência, ela vai ajudar muito no quesito interpretação textual. Vamos seguir aqui. Observe, então, para a gente pôr em prática para vocês entenderem, para facilitar. Vamos ao exemplo, leia a tirinha abaixo. Oi, psiu, fala baixo, tem um doente em casa. Seu pai está doente? Não. Então é sua mãe? Também não. E aí observem o quarto quadrinho. Após uma leitura atenta de todos os quadrinhos, o que é possível concluir? Perceberam a profundidade da pergunta? O objetivo da interpretação não é simplesmente descrever os fatos, mas acrescentar sentido a eles. É o que eu falei para vocês. A interpretação textual não é só eu ler ali a tirinha e ver e deduzir a partir do que está escrito. Muitas vezes não faz sentido. Quando a gente vê de primeira vez essa tirinha, ela não faz muito sentido, as perguntas e até a tirinha lá no final. Mas a gente vai entender um pouquinho qual a mensagem que o autor está querendo transmitir. Vamos lá. Muitos estudantes param na superfície do texto, que seria na parte ali superficial, só leu. Por exemplo, na tirinha acima, muitos diriam: Mafalda estava em sua casa quando seu amigo chegou. Ela pediu que ele não fizesse barulho porque tinha alguém doente. O amigo pensou que fosse um familiar, mas depois deparou-se com o mundo. Qual sentido tem essa descrição? Nenhuma. Se a gente para analisar essa descrição crua, né, sem vir com contexto, sem vir com outras informações, não faz muito sentido, porque ela diz que tem alguém doente, o amigo acha que é o pai ou a mãe, entretanto, lá no final da tirinha ele se depara com o mundo, mas fica assim meio sem sentido. Então, para encontrar a essência do texto, o que a gente precisa? A gente precisa partir dos fatos e procurar um sentido, né, que ele está querendo estabelecer aí. O fato apresentado na tirinha é que o mundo está doente, por isso precisa de cuidados.
Isso é possível? Literalmente é possível o mundo ficar doente? Óbvio que não. Mas se a gente usar, né? Entretanto, se usarmos a linguagem conotativa, e aí só relembrando aí a definição de conotação e denotação para vocês não esquecerem. Denotação seria o sentido literal da palavra, é só vocês associarem o de dicionário, então denotativo, o significado lá do dicionário, significado literal da palavra, normalmente é o primeiro significado que nós encontramos. E conotativa é o sentido figurado, seria o sentido que nós atribuímos à palavra, um sentido novo. No caso da tirinha da Mafalda, para a gente interpretar, a gente tem que trazer aí a doença do mundo no sentido conotativo. Quais seriam as doenças do mundo no sentido conotativo? A desigualdade social, a fome, a política, a violência, as guerras, as várias coisas que acontecem com a humanidade. Então, nesse sentido, quando nós interpretamos a tirinha no sentido conotativo, em que quando ela traz o mundo como o doente da sua casa, é justamente essas as doenças do mundo, não uma doença literal, que é impossível acontecer. Mas quando a gente leva no sentido conotativo, aí vem a fome, a falta de amor, as guerras, a poluição, o preconceito, o racismo, tudo isso a gente pode considerar e trazer como uma doença no mundo. Então, observem que agora, com essa interpretação, trazendo, digamos que esses fatos de fora, esse conhecimento de mundo, que nós chamamos de conhecimento de mundo, a tirinha ela faz sentido. Então, aí a gente trabalhou a inferência, porque nós trouxemos aí conhecimentos, nós trabalhamos, inclusive, a interpretação de uma forma diferente, não no sentido literal, não no sentido denotativo. Nós atribuímos um outro significado. Porque na tirinha, se vocês observarem, no último quadrinho eu não tenho uma linguagem verbal, eu tenho uma linguagem não verbal, mas a imagem em si ela já está trazendo a resposta e dizendo quem está doente. E aí quando nós trabalhamos a inferência, trazendo as informações de fora, trazendo o sentido conotativo, a tirinha ela faz todo o sentido. A crítica que ela traz, o humor também, de certa forma, traz o humor, porque há uma quebra de expectativa nessa tirinha, quando a gente acha que quem vai estar doente é o pai ou a mãe, mas na verdade ela traz o mundo. Então aí ela está trazendo uma crítica. As tirinhas da Mafalda, ela trabalha muito a crítica social, então vem aí com uma crítica justamente sobre o que já foi citado, as doenças do mundo, né? Então, quando inferimos novas informações, conseguimos interpretar e tem um entendimento e faz sentido, ok? Vamos lá continuar. Vamos observar outro texto. O Sam, quando menos esperava, o meia Ricardinho do Corinthians realizou seu sonho profissional. Tornou-se o 24º jogador convocado pelo técnico Luiz Felipe Scolari para a Copa do Mundo da Coreia do Sul e do Japão. O corintiano substituiu o volante e até então capitão Emerson, cortado por causa de uma luxação no ombro direito. Deve chegar ao Sam na madrugada de terça-feira, horário do Brasil. Embora não tivesse a mesma promoção e repercussão de Romário, a ausência de Ricardinho da lista dos atletas que estariam no Mundial foi bastante questionada. A boa fase no Corinthians, coroada com 2 importantes conquistas, o torneio Rio-São Paulo e a Copa do Brasil, o colocavam como um dos nomes mais cogitados para estar na Ásia. Pelo time do Parque de São Jorge, já jogou 252 vezes e marcou 63 gols. O estado de São Paulo, 3/6/2002. Observem que esse texto ele tem a clara intenção de informar, ele traz uma informação. O texto de informação trabalha sempre com fatos, com o que, onde, quando, quem, dentre outras coisas. Nós encontramos esses textos em jornais, revistas e notícias. Estruturam-se basicamente com informações
e é variada a linguagem desses textos. É uma típica notícia de jornal, o texto com a vida mais curta que existe, em questão de horas já está velho. A notícia diária conta com uma certa base informativa do leitor. O fato de a notícia acima dizer respeito à Copa do Mundo, um tema de presença absoluta no Brasil durante os Jogos. Não é preciso explicar tudo com detalhes. Supõe-se que o leitor já esteja familiarizado com esse assunto. Então, os textos informativos eles já são mais diretos, já é mais fácil de você identificar. Vamos à atividade. Leia a tirinha a seguir, observem. A internet é um tribunal, com milhões de juízes e nenhum réu. A última fala da tirinha causa um estranhamento, porque assinala a ausência de um elemento fundamental para a instalação de um tribunal, a existência de alguém que esteja sendo acusado. Essa fala sugere o seguinte ponto de vista do autor em relação aos usuários da internet. Nesse caso aí, emitem juízo sobre os outros, mas não se veem na posição de acusador. Então, na tirinha a gente observa quando ele diz: a internet é um tribunal com milhões de juízes e nenhum réu. Então, aí ele traz essa ideia de que juízes emitem juízos sobre os outros, mas não se veem na posição de acusadores. Só para vocês relembrarem, a inferência é raciocínio concluído ou desenvolvido a partir de indícios. A dedução é um tipo de inferência, processo intelectual, segundo o qual é possível chegar a uma conclusão a partir de premissas, a partir de informações anteriores. E essa foi a nossa aula de hoje. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque.